O Pedro está perguntando: na sua opinião, o consultório médico de clínica médica pode se tornar rentável sem procedimentos? Pedro, a resposta é sim, pode se tornar rentável, tá? A gente tem aí dezenas de colegas que estão tendo consultório significativamente rentável. Aí depende do que é rentável para você. Por exemplo, a gente tem endocrinologista faturando 25 mil, trabalhando meio turno, tem geriatra, médica de família, clínica médica especificamente, só clínica médica. A gente tem alguns médicos generalistas que estão tendo faturamento interessante, tem pediatra, tá? Pode, tá? Até porque tem até generalista que segue a metodologia CVM que estão tendo esses resultados aí. Agora, hoje, gente, eu tava me fazendo essa pergunta, né? Esses dias. Se eu fosse começar do zero de novo, se eu tivesse que escolher uma especialidade, se eu tivesse que escolher refazer o meu caminho, uma das coisas que eu não abriria mão, Pedro e demais colegas que estão ouvindo aí, que estão assistindo, era para o meu consultório particular, eu não abriria mão de me capacitar para fazer exames e procedimentos para os meus pacientes. Não abriria mão disso, tá? Por quê? Muito simples, por o que está escrito na minha camisa. Foco total no paciente. O paciente de relacionamento, que é o que paga por a experiência, ele paga também pelo tempo. A experiência envolve você oferecer para ele facilidade, comodidade. Então, assim, quem tem grana geralmente é uma pessoa muito ocupada. Não é uma pessoa, então o tempo dela é valioso, entendeu? Não faça seu paciente particular esperar. Não faça seu paciente de relacionamento esperar, tá? Por quê? O tempo dele é valioso. Então, tudo que você puder fazer para fazer com que esse paciente ganhe tempo, Pedro e demais colegas, faça. Então, assim, beleza, eu fiz clínica médica. Cara, eu pensaria ou em fazer uma sub e ao mesmo tempo de fazer uma sub ou fazer uma pós, mas eu me capacitaria em procedimentos. Mas não qualquer procedimento. Deixa eu ver qual é o procedimento que está dando dinheiro. Não é isso, não se trata disso. Se trata de pensar na jornada do meu paciente, tá? Então, por exemplo, cardiologia, né? Uma época da minha vida eu quis fazer cardiologia. Cara, o cardiologista que oferece exames que o paciente precisa dentro da clínica sem o paciente precisar sair. O cardiologista, por exemplo, que consegue fazer um ecocardiograma, né, que ele mesmo faz ali dentro do consultório, sei lá, e aí eu pensaria em mais procedimentos, em mais coisas para aumentar o meu ticket médio, para eu não ficar apenas dependendo de vender consulta, tá? A pergunta foi: é possível ter um consultório médico rentável atuando só como clínica médica, só com consulta? A resposta é sim, porém é muito mais fácil ou menos difícil e mais rápido você fazer com que esse consultório se torne rentável quando você agrega exames, procedimentos e, no nosso caso aqui, quem segue a metodologia CVM, os programas de acompanhamento intensivo, tá? Então, isso eu recomendo não só para você, mas para todo mundo, para pensar nisso. Cara, o que eu posso agregar na jornada do meu paciente? Né? Dentro da minha especialidade, o que eu posso me capacitar? Por exemplo, reumatologia. Será que não seria interessante fazer uma capacitação em acupuntura para poder agregar ali tratamento da dor, para não ficar apenas ali nos metotrexato da vida, nos imunobiológicos, não sei o quê, ficar só no medicamento e associar outras formas de controle da dor? Porque aí você, além de melhorar o resultado do paciente, você também consegue cobrar por isso, tá? Por exemplo, a gente tem alunos, tem acupuntura, por exemplo, é algo muito rentável, tá? Algo muito rentável. Medicina da dor também, né? Então, o exemplo que vem sempre na minha cabeça é o exemplo do Luiz Felipe Lisboa, da Domila, né, que está seguindo o caminho dele aí, que são ortopedistas.
o Guido, que entrou aqui também na live, que são ortopedistas que estão saindo daquela prescrição padrão que eu lembro aqui em Manaus, em alguns ortopedistas que eu já vi, e eu acho que até na época da faculdade eu me lembro disso, eles tinham um carimbo, a receita do ortopedista era um carimbo, ele botava lá para todo mundo, um analgésico e um anti-inflamatório, e encaminhando para o ambulatório. Então assim, nossos alunos estão saindo dessa receita padrão aí de bolo para todo mundo e oferecendo outros procedimentos, exames. Então faz ultrassom no consultório para realmente confirmar se tem ali alguma lesão no ombro, por exemplo, no cotovelo, seja lá onde for, no joelho, no quadril. Se precisar, já faz ali um procedimento guiado por ultrassom, entendeu? E o paciente, às vezes, que chega, que faz uma primeira consulta particular, ele já sai de lá com o exame para confirmar o diagnóstico e com o tratamento realizado, ele já sai do consultório sem dor. Então isso vale muito dinheiro. Tem gente neste momento na sua cidade procurando alguém que ofereça isso, né? Então você precisa pensar nisso, tá?